Vou esperar um pouquinho aqui para mim aceitar quem for entrando aqui que estiver fora do domínio. E já já eu começo a apresentação da nossa aula. Vou dar um minutinho aqui para ver todo mundo que vai entrar aqui. Alguns pedindo permissão, aí eu vou permitindo. Depois disso, nós vamos lá para a nossa aula. É importante falar para vocês sobre as notas de vocês, né? Creio que vocês estejam interessados nesse assunto. Eu não lembro se eu deixei automático para vocês verem as notas ou não. Vou dar uma olhada aqui por cima. Deixa eu dar para ver a nota sim, professor. Dá para ver? Quer dizer, eu consegui ver a minha, pelo menos. Pessoal, mais alguém aí conseguiu ver a nota? Escreve no chat se não quiser falar. Porque se conseguiu, ótimo. Então, quem aí conseguiu ver a nota após a fazer a avaliação, escreve aí no chat. Consegui? Sim, sim, pronto. Porque daí eu já sei que todos viram. E não me preocupo com isso. Vocês também enviaram a lista de exercícios, mas eu não sei se eu vou dar ponto para vocês não, porque vocês foram bem na prova, né? A média geral da turma foi boa, professor? Foi ótima, né? Foram bem na prova. Então eu acho que eu não vou dar ponto na lista não, porque a lista, conforme eu já tinha dito, era aquilo, ali ia valer um ponto, ou meio ponto, alguma coisa assim, para ajudar, né? Mas vocês não precisaram da nota da lista, tá? Mas a gente segue a mesma proposta agora para a segunda unidade. Fazer prova, mas fazer a lista também, me enviem a lista. A lista fica na mesma dependência. Se eu achar que precisam da nota da lista, eu decido aí quantos pontos valem. Mas a lista fica sobre a minha escolha, se vou usar ou não, tá? Dependendo se vocês precisarem, eu uso ela, mas sempre valendo no máximo um ponto, alguma coisa assim. Mas se não precisar, que é o melhor cenário, aí a gente não usa. Professor, dá para o senhor disponibilizar o gabarito, então, da lista também? E daí é bom para checar, né? E, talvez já tenha digitalizado também o gabarito? Não tenho, mas posso disponibilizar sim, mas aí eu não consigo disponibilizar hoje, né? Tenho que disponibilizar outro dia. Ok. Tá bom? Mas de toda forma, as notas foram boas, tá? A menor nota que eu vi ali foi 7, se eu não me engano, né? 7. Então tá bom. As notas saem ali no boletim essa semana ainda? Então, no boletim eu pretendo conseguir enviar essa semana, mas não vou garantir que essa semana não, tá? Mas a minha intenção é essa. Mas vai ser exatamente o que você tirou na prova, tá? Tranquilo. Ô, professor, serão mais 2 avaliações para fechar a nota semestral? Ou será mais tipo uma avaliação, um trabalho, alguma coisa assim? Provavelmente mais 2 avaliações. A menos que eu mude de ideia. Pode acontecer também. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre isso aí? Não, né? Então vamos lá para a nossa unidade 2. Então encerramos a unidade 1, agora é a unidade 2. Nós vamos ver um pouquinho ainda dessa questão de lógica proposicional e depois a gente passa para a história dos conjuntos, conforme o plano do curso. Então, isso aí que a gente estudou, essa parte que a gente estudou, é o que a gente chama de lógica proposicional, né? Tanto que vocês estavam aí acostumados com a proposição, né?
Tinha até essa pergunta aí na avaliação de vocês. O que é uma proposição? E todo mundo acertou, né? Uma proposição é uma afirmação que pode ser qualificada como verdadeira ou falsa, né? Então, essa parte da lógica era a lógica proposicional. Nós vimos também os conectivos, né? Relembrando. Tá? Aqui nessa apresentação, eu coloquei que nós temos duas possibilidades, falso e verdadeiro. Aqui eu usei esses dois símbolos aqui, que eu ainda não tinha utilizado antes, mas eu fiz questão de colocar aqui, porque pode ser que vocês encontrem esses símbolos aí, dependendo do material. Mas isso aqui é equivalente ao nosso F de falso e o nosso V de verdadeiro, tá? Apenas são letras do alfabeto latino aí, tá? Nós vimos os conectivos, o não, o e, o ou, o se então e o se somente se, né? Isso aí são questões que nós já estudamos. E evidentemente que outra coisa uma coisa que eu acho que eu não falei, foi sobre a questão da ordem. Vou adicionar quem está entrando aqui. Sobre a questão da ordem, que é importante. Eu acho que eu até tinha falado para alguém que tinha me perguntado sobre a questão da ordem. Não para de entrar gente. Sobre a questão da ordem, por exemplo, se você escrever aí um P ou Q, né, um exemplo assim, e tiver uma negação aqui antes, essa negação nega a proposição composta ou nega apenas P? Nesse caso aqui, nega apenas P, né? Para você negar toda a proposição composta, você teria que usar o parênteses aqui, né? Assim como a gente usa na álgebra normalmente, né? É a mesma ideia, tá? Professor, Pode dizer. só uma coisa, a palavra-chave de hoje também é presente para registrar a presença, que eu não sei se eu vi e tal. É sempre presente, eu nunca mudo aqui. É sempre presente. Mas já começou o registro? Pode mandar ou ainda não? Não, ainda não começou, ainda nem coloquei. Um monte de gente já colocou presente ali no chat. Pessoal, então só avisando aí, vou... não, deixa. Pronto, agora pode mandar. Mandem o presente de vocês. Tinha até esquecido isso aí. Pode mandar agora o presente. Pessoal, então, falando da lógica proposicional, nós tínhamos essas situações aí que nós já estudamos, né? Todas elas, né? Tudo que está aqui nesse início de apresentação é o que nós já estudamos, né? Uma das coisas que nós estudamos também foram as tabelas verdades. E essas coisas aqui é que são importantes para a aula de hoje. Né? Você tinha duas proposições ou mais, né? Vamos estudar aqui o caso em que a gente tinha duas proposições, P e Q. A gente tinha as possibilidades de falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, aqui. E aí nós brincávamos aí com as possibilidades dos conectivos, a negação, o e, o ou, o se então, e tínhamos também o se e somente se, né? Tínhamos também essa outra possibilidade. E fazíamos as tabelas, tá, mas e daí? Daí é que surge o que nós queremos chegar lá, que eu quero chegar no conceito de tautologia, de contradição. Peraí, que tem gente entrando aqui. Então, aí nós tínhamos os conectivos, né? Já vimos isso aí. E aí nós temos as possibilidades, né? Eu vou trazer aqui por meio de um exemplo as possibilidades. Né? Vamos considerar que nós estamos trabalhando com isso aqui como se fossem funções, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma função i de φ, que ela vai desse conjunto para esse outro conjunto aqui. O que isso significa? Significa que minhas possibilidades são a proposição P ser falsa e aqui ser verdadeira, ou ainda ser verdadeira e falsa, falsa e verdadeira, né? Primeiro é falso e verdadeiro, depois é
Não, primeiro é falso e falso, né? Falso e falso. Depois falso e verdadeiro, depois verdadeiro e falso, e depois verdadeiro e verdadeiro. Não é só as 4 possibilidades. Isso aqui é a tabela. E através dessas possibilidades, nós verificamos a questão que nós estamos, se ela é satisfeita ou não. E aí nós vamos chegar nos conceitos de tautologia e de contradição, que é o que nos interessa hoje. O que é a tautologia? Denomina-se tautologia ou proposição tautológica, a proposição composta que é sempre verdadeira. Como assim? Bom, você monta a tabela verdade, como eu acabei de mostrar, e verifica se a última coluna contém somente valores verdadeiros. Né? Poderia pensar num exemplo aqui, tá? Mas em poucas palavras é isso, né? Você monta a tabela verdade e aquela coluna que você está interessado tem que ter todos os valores V de verdadeiro. Então trata-se de uma tautologia. E o contrário, contradição. Você monta a tabela verdade também e a última coluna tem apenas valores F, contradição. Temos também a possibilidade da contingência, né? O que seria isso? Ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, né? Ora, então nós temos tautologia, verdadeiros, todos os valores são verdadeiros. Nós temos contradição, todos os valores são falsos. E nós temos a possibilidade de ter valores verdadeiros e falsos. Óbvio que nós temos também essa possibilidade, contingência. Eu vou deixar, nós temos aqui 2 exercícios, um é letra A e o outro é letra B. E como esse assunto é muito simples, eu vou deixar que vocês façam no caderno de vocês agora. Eu vou dar um tempinho para vocês, de 5 minutos, para vocês fazerem aí esse exercício que está na tela. Verificar que são tautologias essas 2 equivalências lógicas aí, que estão na tela. Nesse momento são 7h12, quando for 7h17, nós voltamos.
Pronto, gente. Certo. Pessoal, qualquer coisa, eu fiz a tabelinha aqui, junto com vocês, né? Vocês podem olhar na tela. Vocês vão ver aqui que na última coluna, todos os valores são verdadeiros, né? Se todos os valores são verdadeiros, você tem uma tautologia, né? Então, eu fiz a letra A aqui. Eu coloquei o A, o B, fiz o A ou B, fiz o não A, fiz o não B, fiz o não A e não B, e por último eu fiz, né, a coluna final, que é toda essa expressão aqui, né? A ou B, ou não A e não B. E eu verifiquei que na última coluna todos os valores são verdadeiros. Então trata-se de uma tautologia. E a letra B? Bom, a letra B é com vocês, né? Vocês podem fazer agora, outro momento, tem que chegar na última coluna, todos os valores sendo verdadeiros. É isso que se espera. Alguma questão aqui nesse momento? Nenhuma? Não. Então passamos para frente. Eu fiz com tautologia aqui. Podia fazer algum exercício também com contradição, né? Lembrando que se fosse contradição, todos os valores teriam que ser falsos, né? Quando uma pessoa entra em contradição. Quer dizer que de toda maneira que você supor, a afirmação seria falsa. Nesse caso aqui, toda maneira será verdadeira. Continuando. Equivalência lógica. Vamos entender quando é que nós temos uma equivalência lógica. Em álgebra, nós temos situações como, por exemplo, x igual a y. Fala, olha, x é igual a y. E aqui, o que a gente pode ter aqui? Nós podemos ter uma afirmação do tipo, sei lá, A ou B igual não A e sei lá, B ou não A, sei lá. Pô, isso aqui com certeza é falso, isso aqui que eu afirmei. Mas se essa igualdade aqui fosse verdadeira, se essa parte fosse igual a essa outra parte aqui, nós teríamos o que chamamos de equivalência lógica. Quando é que uma parte é igual a outra. Nesse caso aqui, o que a gente tem que verificar é que os dois lados da igualdade, né, se você montar a tabela verdade aqui, vai ter uma coluna para esse lado da igualdade e vai ter uma coluna para esse outro lado da igualdade. Se bater um por um, verdadeiro por verdadeiro, falso por falso, né, se bater um por um, então nós temos uma equivalência lógica. De forma que, se F1 é logicamente equivalente a F2, então nós temos aqui um caso de tautologia, né? O C e somente C implicará verdades em todas as tabelas, né? Por que isso é verdade? Porque imagine a seguinte situação. O C e somente C, ele é verdadeiro se você tem verdade de verdade, né? Mas aqui você pode fazer, de novo, você vai fazer a tabela. Você vai fazer a tabela e verificar se um por um é equivalente ao que vem do outro lado. Depois vocês vão fazer uns exercícios. Ficou claro isso que eu acabei de falar? Porque eu acho que não ficou claro.
Professor, Pode dizer, Lucas. nesse sentido ali, nessa última linha, F1 é igual C somente se F2 se é uma tautologia. Tipo, não é que tem que ser verdadeiro os dois. Quer dizer que os dois podem dar no final da coluna falso, mas falso quando está na tabela do C somente C, no conjunto dá verdadeiro, é isso? Isso. Aí nós temos que lembrar como que o C e somente C se comporta na tabela. Como é que o C e somente C se comporta? Falso com falso dá verdadeiro, no C e somente C, né? E verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, né? Ah, entendi. Se o C e somente C for uma tautologia, então a gente tem essa equivalência lógica. Mas existe uma maneira mais simples de pensar. Né? Se o F1 e o F2 estiver batendo os resultados, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, então nós temos a tautologia. Né? Você faz ali a tabela verdade, e em uma coluna você vai ter o F1, em outra coluna você vai ter o F2. Se estiver batendo em cada linha o resultado, significa que você tem uma equivalência lógica. Né? Significa que as duas fórmulas que você tem levam ao mesmo valor lógico. Entendi. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de equivalências lógicas que são úteis para simplificar expressões. Né? Começamos aqui com a mais simples possível, negação dupla. Se você negar uma coisa duas vezes, equivale a dizer que você está afirmando. Vamos imaginar aqui, ó, uma proposição P. Ela tem dois valores lógicos possíveis, certo? Ela tem o verdadeiro e o falso, né? Essa daqui é uma tabela verdade que você só tem uma proposição, né? Ela tem o verdadeiro e o falso. A negação de P tem quais valores? Vai ficar com quais valores? Vai ficar com falso e verdadeiro, né? E a negação da negação de P? Você vai negar essa daqui. Então vai ficar verdadeiro e falso. E por que a gente tem uma equivalência lógica? Ó, essa linha é verdadeira, aqui também é verdadeiro. Aqui é falso, aqui também é falso. Ou seja, negar duas vezes equivale a afirmar, né? Tal qual se você estivesse falando, na nossa língua portuguesa não é bem assim, né? Você pode falar, eu não tenho nenhum lápis. Quer dizer que você tem nenhum lápis, né? Na língua portuguesa é um pouco confuso. Mas vocês que estão aí no curso de Sistemas de Informação estudam um pouco de inglês. E vocês percebem que no inglês, se você negar duas vezes, você está afirmando. Tal qual aqui na lógica. Em inglês você diria ou você diria que você tem, né? Você tem algum lápis, ou que você não tem um lápis, ou de outra forma equivalente. Tá? Então a primeira grande equivalência lógica é a negação dupla, né? E aqui nós temos algumas outras, as leis comutativas, né? P ou Q, né? E Q ou P. Você pode montar a tabela, né? Fiquem à vontade para montar a tabela para cada um, né? Vocês vão verificar exatamente como eu verifiquei aqui, linha a linha, e os valores serão iguais, né? Ó, você vai ter uma coluna para P ou Q e uma para Q ou P, se você vai verificar a equivalência lógica. Vale para o OU, vale para o I também, vale para o C e somente C também, né? Leis associativas, P ou Q ou R, né? Se você fizer o P ou Q primeiro, não importa, né? Você pode fazer o P ou Q primeiro, ou fazer o Q ou R primeiro e depois o P. Você vai descobrir que isso é uma equivalência lógica. Vale para o OU, vale para o I também, né? Leis distributivas, se você fizer, se você tiver P ou Q e R, você pode fazer assim, P ou Q e P ou R, né? Uma distributiva. Considero que seria legal vocês fazerem a tabela verdade aqui para esse aqui. Ó. Fica como exercício. Vou deixar como exercício para vocês dessa aula aqui, tá? Exercício. Eu ia pedir para vocês fazerem só esse aqui, mas já que eu vou aqui fazer todos, né? Fazer a tabela verdade.
para todos. Fazer tabela verdade para todos aqui. Esse vai ser o exercício de vocês. E temos mais outras aqui, ó, né? P ou Q, e P e Q e P, né? E segue aqui com 0, com 1 também, tá? Aí segue. Vocês vão fazer isso aqui. Esses últimos aqui são as leis de identidade. Vocês vão fazer isso como exercício. Opa, tem mais aqui. Ótimo, façam também isso aqui. As leis de Morgan. Pode dizer. Professor, pode voltar no slide anterior ali? Posso? Tem essa parte ali que fala que tipo, ali é P união 0 é 6 somente CP. E tem ali Aqui? depois Aqui? na 6A. Na sexta. E isso aqui não é o 6 somente C, tá? Isso aqui é equivalência lógica. Ah, é verdade. Equivalência lógica. Então, tem uma diferencinha, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para trás para você ver, ó. Essa setinha gordinha aqui, ó, é a equivalência lógica, tá? E essa daqui, ó, magrinha, é o 6 somente C. Tá? Ah, entendi. São diferentes, né? Faz sentido, se pegar qualquer proposição união com 1, é equivalente ali, é equivalência lógica com 1 também. Tá. Então, fica atento aí à diferença, tá? E aí aqui o que você tinha era, o que você tem aqui é P ou 0, P ou 0, P ou nulo, é equivalentemente lógico a P, né? Significa, se você está fazendo P ou nada, você obtém o próprio P, né? Uhum. Tá? Pensar um pouco nisso aqui. Pense um pouco nisso. Né? E como funciona esse elemento 1 aqui, esse elemento neutro aqui? Quer dizer, esse não é o neutro, né? O neutro é o de cima, o 1 não é neutro. E você vai fazer P ou 1 e vai te dar 1. Como é que funciona isso? Pensem um pouco sobre essas leis de identidade aqui. Pensar um pouquinho sobre isso aqui. Como é que funciona. Mas, sobretudo, fazer a tabela verdade para todos. Né? Aqui continua, nesse outro slide aqui, ó. Esses aqui são umas tabelinhas até mais bonitas. Dá até um certo trabalhinho fazer essas tabelas aqui. Né? O que você tem que fazer aqui, ó? Por exemplo, você tem P e Q. Você vai fazer uma tabela com a proposição P, com a proposição Q. Aí depois você faz um para P ou Q. Depois você faz uma negação dele, né? A negação do P ou Q. Nessa coluna. Aí depois você continua aqui. Você faz, ó. Estou na 8A, né? Você faz o não P. Você faz o não Q. E por último você faz o não P ou não Q. E aí você vai comparar quem está nessa linha aqui, ó, com quem está nessa daqui. Se bater todos os valores, é porque isso aqui é verdade. Claro que é verdade, né? Professor, eu preciso fazer todas essas colunas, e se eu quiser fazer direto aqui? Né, em vez de fazer essa linha aqui, eu fazer direto essa daqui. Idem para a última, fazer direto. Pode, né? Eu recomendo fazer todos para evitar aqueles errinhos, né? Mas se você quiser ir diretamente, pode também. Não há problema nisso. Então, façam também as tabelas verdades para todos esses aqui. Esse exercício 7 aqui é parte disso aqui, então nem precisa fazer esse exercício 7, porque fazer ele é verificar o próprio 8 aqui, né? As leis de Morgan. Tá? Então, o exercício que vai ficar para vocês é o seguinte: fazer as tabelas verdades aqui para todos esses caras, do 1 até o 15 aqui. Tem uns aí, a partir do 12, que vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá? Mas vão ter a semana inteira para pensar nisso. Bom, eu estava falando da equivalência lógica. Né? Equivalência. O que você tem de um lado é equivalente ao que você tem do outro. Né? Quando você monta a tabela verdade, os valores lógicos de um lado são iguais aos que você tem do outro. Outro conceito que nós temos é implicação lógica. No caso da equivalência, eu tinha uma setinha gordinha com cabeça para os dois lados
e ela se valia do C e somente C. Aqui eu tenho a implicação, essa setinha gordinha aqui, porém com a setinha só do F1 implicando o F2. E ela se vale do C então. O C então tem que ser uma tautologia. Na verdade, o que a gente quer dizer é que uma coisa implica em outra coisa, por meio da lógica, né? Eu poderia dizer assim, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições que compõem o F1, que fazem com que F1 seja verdadeiro, eles implicam ou eles obrigam, né, de uma forma ou outra, que F2 também, ou seja, verdadeira. Aqui não é o C então, aqui é o CE. Aqui não é o C e somente C, aqui é o C então, isso que eu quis dizer. É o C então. E aí nós temos de novo uma tabela de implicações. Olha aqui. P implica que P ou Q. Como é que ficaria isso aqui se eu fosse montar a tabelinha? Começando com esse 16. Vou colocar aqui os valores lógicos de P. Eu tenho só uma proposição, né? P, ela pode ser verdadeira ou falsa. E o P e Q, quer dizer, minto, não tem duas, né? P e Q. E eu tenho o Q. Vou colocar aqui o Q também, que pode ser verdadeiro ou falso. Mas, na verdade, aqui eu tenho então mais linhas, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E aqui eu teria verdadeiro e falso, já que eu tenho duas, tá? E aí, o que eu teria aqui com P ou Q? Verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Então, será que P implica P ou Q? Eu tenho que ver, então, se o C, então, é uma tautologia, né? Então, quem é o meu F1? Meu F1 é o P aqui nesse caso. Quem é meu F2 é o P ou Q. Será, então, que CF1, então F2, é uma tautologia? Preciso colocar mais uma linha na minha tabela verdade. Do P, CP, então, né? Se F1, então F2, né? Vou aqui. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro, não sei então, né? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Não sei então, não sei se vocês se lembram que se for verdade, que verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, e falso com verdadeiro dá o quê? Não sei então. Verdadeiro. Verdadeiro. Dá verdadeiro. E falso com falso? Verdadeiro. Verdadeiro. No C, então, só tem um caso de dar falso. Vocês se lembram qual que é? É o contrário desse daqui, né? É o verdadeiro e falso. Então, eu encontrei todos verdadeiros aqui, né? No F1 implica F2. Ou seja, eu encontrei uma tautologia aqui, né? Então, eu posso dizer aqui que o P implica P ou Q. E eu posso fazer essa brincadeira aqui para todas essas leis, todas que estão aqui. Tem umas que vai dar mais trabalho. Note que a implicação, pelo menos ao meu olhar, parece um pouquinho menos intuitiva, né, do que a equivalência, né? Porque a equivalência é uma igualdade, né? Então, né, eu simplesmente olho se os valores estão batendo. Já a implicação, eu fiz essa coluna da tautologia. Podia ter feito da mesma maneira lá em equivalência. Podia ter feito essa coluna ali para tautologia também, só que lá usando o C e somente C. Né? Poderia ter feito lá, tá? É questão de você ver qual que é mais simples, qual que é mais fácil, tá? Professor, Diga. nesse caso ali nesse próximo slide, esse daí, o P que implica no zero. O zero, eu sempre uso ele como se fosse uma coluna cheia de valores falso e o 1 cheio de valores verdadeiro, é isso?
Como é que eu represento? Significa o 0 e 1 em lógica? Aqui na tabela verdade. O que significa os elementos identidade, elemento neutro, aqui na tabela verdade? Acho que essa é a sua pergunta. Isso. Essa é uma pergunta boa. Mas tem professor que tem umas ideias interessantes. O que eu quero que vocês façam aqui, então, também? Vocês façam a tabela verdade para todos esses aqui, ó. Exercício. Tabela verdade. E outro exercício, porque tem uma cara de cair na prova, né? Tem uma cara de cair como pergunta da prova, então vou deixar como exercício. Vou aproveitar aí a deixa do Lucas, né? O que significa? O que significa 1 e 0? Aqui, em lógica. Porque esse é o tipo de problema que podia cair numa daquelas de múltipla escolha, numa daquelas de verdadeiro e falso da prova, né? O que significa o 0 e o 1 aí? São elementos neutros ou elementos que... Quem tinha perguntado? William? Professor, 1 e 0, tipo, ele tem um significado para lógica e para computação em geral, né? Ou é só para, tipo, aplicado na lógica e pá? Para a computação em geral, né? Tudo isso aqui de lógica que nós estamos falando, essa linguagem da lógica será utilizada para vocês na programação. Então, o 1 e o 0 também. Tá? Mas para construir a tabela, como é que ficaria essas coisas, eu vou deixar também como exercício para vocês. Já deixei 3 exercícios aqui. Fazer todas as tabelas verdades de equivalência, todas de implicação, e responder a pergunta do Lucas aí. Né? Como ficaria o 1 e o 0? O que significariam eles aí? Ô, professor, Diga. tem uma dúvida da 16. Ali diz que quando o que implica em P o que é uma adição. Tipo, como que é uma adição? Eu não entendi essa parte aí. Pessoal, essa questão aqui de ser adição ou não ser adição aqui, isso aqui é mais uma questão de nomenclatura, né? Nomenclatura, essa é a palavra. Mas aí é um assunto de álgebra linear, que nós determinamos a nossa adição usual e multiplicação usual, né, da forma que a gente conhece, mas nós podemos determinar adição e multiplicação de outras maneiras. Né? Eu poderia dizer assim, ó, uma adição não usual, onde que A mais B é igual A ao quadrado vezes B. Né? Uma operação totalmente diferente, podia chamar de adição. Tá? É uma questão de nomenclatura. Aqui é uma adição, então, do ponto de vista de implicações lógicas. Porque isso aqui não é uma álgebra habitual, né? Mais para frente, eu vou falar com vocês sobre a álgebra booleana. E aí eu acho que eu vou tocar um pouco nessas nomenclaturas aqui, tá? Mas não é uma adição no sentido usual da palavra. Mais alguma dúvida aí sobre esse tema? Não? Então, continuamos. Implicação lógica. Tá? Eu ia dizer aqui, ó, aqui na implicação lógica, eu fiz uma coluna aqui para vocês verificar se era tautologia aqui, né? Eu poderia ter feito isso aqui na equivalência lógica também, né? Aqui, ó, eu só verifiquei que esse cara é igual a esse, que esse é igual a esse, para fazer equivalência. Mas se eu fizesse aqui, ó, um F1 C e somente C F2, né? Esse cara aqui é o F1 e esse aqui é o F2, eu ia ter verdadeiro com verdadeiro, pelo C e somente C, né? Falso com falso é verdadeiro, pelo C e somente C. Ou seja, tautologia. Nos dois casos, eu poderia fazer uma coluna para verificar a tautologia. Na equivalência, geralmente eu não faço essa última coluna para verificar a tautologia. Eu simplesmente olho que os valores correspondentes são iguais, para mim já está bom. Mas eu poderia fazer uma coluninha para C e somente C, para verificar a tautologia, tá? Igual eu fiz na implicação.
mas eu acho que é porque a implicação é um pouquinho mais difícil de você enxergar na hora. Mas todo caminho leva a Roma. Opa, era só isso. Pessoal, eu ia passar mais exercícios, mas eu vou deixar só esses aqui, que eu deixei aqui no PowerPoint para vocês. E depois eu passo outros exercícios na próxima aula. Vocês têm alguma dúvida aí? Tranquilo. Professor, é para enviar os exercícios? Não, os exercícios é para fazer e fixar a ideia, já estudando para a prova. Fazer pensando na prova. Ok. Fazer o exercício pensando na prova. Pode ser que depois depois vocês me enviem esses exercícios. E eu posso usar ou não para melhorar as notas, dependendo do placar. Mais alguma coisa? Ô, professor, o senhor vai estar disponibilizando já hoje mesmo esses slides? Sim. Aqui é só... Os slides eu já coloco agora. E a aula gravada é só o tempo do Google me liberar ela, que eu coloco ela lá também. Beleza, obrigado. Beleza? E eu fico à disposição de vocês também, tá? Beleza, gente? Positivo. Beleza. Então, vamos encerrar essa chamada aqui.